Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade que Ele nos dá para darmos continuidade à nossa maratona de leitura bíblica. Estamos já na penúltima leitura do livro de João, Evangelho conforme escreveu João. Na próxima já encerraremos o livro do Evangelho de João. E glória a Deus por isso. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que mais uma vez quero te louvar, te exaltar, engrandecer o teu nome, Senhor, e agradecer por este privilégio, este presente que o Senhor nos dá, de podermos ler a sua palavra. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor desperte-nos cada dia mais, para que a leiamos, Senhor, com amor, com dedicação, com um desejo de entendê-la, e ao entender, Senhor, vivê-la. Ó grandioso Deus, Pai, em nome de Jesus, ajude-nos, ilumine-nos, pois reconhecemos que sem a Tua luz jamais poderemos compreender o propósito, Senhor, da Tua palavra, o objetivo com o qual o Senhor inspirou os Teus servos para que tivéssemos, Senhor, esta bênção, esta maravilha, esta carta de amor, como digo, que é a Tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, na direção e pelo Seu Espírito Santo, nos guie, Senhor, na compreensão, no entendimento e na vivência da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E desde já, reforço o pedido de compartilhar, curtir, comentar, dar sugestões. E o meu desejo é que todos sejam ricamente abençoados. E na continuidade, estaremos hoje lendo a partir do capítulo 17 do Evangelho conforme escreveu João, onde nos diz assim a santa palavra de Deus. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou,
porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Capítulo 18. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: do que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira:
levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados, que tinham feito brasas, e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o, segundo a vossa lei. Disseram-lhe, então, os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Glória a Deus por sua palavra. E ao mesmo tempo por situações tão tristes, onde prenderam e mataram o Criador do mundo, o Rei do universo, o Senhor soberano, o Salvador,
e mandaram soltar um ladrão. Mas a nossa leitura começou com a mais extensa oração de Jesus. O capítulo 7 é uma oração. Todo o capítulo 17 é uma oração onde a gente, parando para meditar e para refletir, que não é o propósito do conteúdo que estamos publicando, mas nos traz lições extraordinárias, mostrando a comunhão, a intimidade, a liberdade, a forma que Jesus falava com o Pai. E é maravilhoso, maravilhoso de ver. A intercessão, a forma de interceder, a forma de se dirigir, é uma coisa extraordinária. Mas o capítulo 17, todo ele é uma oração, a mais extensa oração registrada de Jesus. E depois do capítulo 17, João narra o capítulo 18 e inicia a narração do capítulo 18 dizendo que Jesus, ao concluir esse momento de sermão e oração ali junto aos discípulos, eles se dirigiram para um horto no ribeiro, além do ribeiro de Cedron, e diz que aquele lugar era o costume já Jesus se reunir ali com os seus discípulos, tanto que Judas bem conhecia o lugar. E diz e mostra o discorrer, o andamento de todo o capítulo 18, mostra diversas falas. Mostra a fala de Jesus com aqueles que vieram prendê-lo. Jesus pergunta quem eles buscam, a quem vocês buscais. E eles, quando diz a Jesus, que Jesus repete essa fala, sou eu, é bem interessante, diz que todos eles recuaram e caíram. Mas aí entra a fala de Jesus, a fala de Jesus com aqueles que foram enviados para prendê-lo, a fala deles com Jesus, e depois um pedido de Jesus, né, para que deixassem os seus discípulos ir. Depois vem a fala de Jesus com Pedro, porque Pedro cortou a orelha e Jesus disse que tinha que beber o cálice do Pai, e repreendeu, corrigiu ali Pedro. E aqui nesse ponto é interessante observar que diz que uma das coisas que é bem interessante é a gente observar na leitura bíblica, quando diz que eles foram enviados e eles veio para ali com lanternas e achortes e armas. Isso vai depender da versão. Algumas versões de lanternas, lâmpadas, porretes. Mas a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender que a Bíblia foi escrita em uma língua, em uma cultura, em um tempo, em um contexto, em uma nação, uma escrita totalmente diferente da nossa. Lá mesmo onde aconteceram os fatos, essa escrita dessa época, essa fala dessa época já foi se modificada diversas vezes, como o nosso português, que já houve atualizações e atualizações. Se a gente pega um livro de 400 anos atrás aqui do Brasil, a gente vai ver que as palavras são totalmente diferentes do que é hoje. E a gente precisa entender que quando os tradutores escrevem e traduzem do original para a nossa língua, a gente precisa entender que eles já fazem isso trazendo uma aplicação para a gente entender o que era, como foi, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente temos que ter a curiosidade de procurar compreender melhor, porque quando diz lanterna, a primeira coisa que vem na nossa mente ao a gente ler, a gente pensa que é lanterna como existe hoje. E é interessante e necessário entender que lanternas e luzes, lâmpadas como a gente conhece hoje, são muito recentes. A lâmpada tem menos de 500 anos. É muito recente na história da humanidade.
Aí era um material totalmente diferente, era parecido com os lampiões, com os candeeiros que se usavam antigamente aqui nos nossos sítios. E mesmo assim era diferente do que a gente usou. A gente precisa entender isso. Tanto que no discorrer do capítulo 18, tem uma fala aqui interessante. Quando Pedro entrou para dentro da sala do sumo sacerdote, diz que o outro discípulo, que era João, que entrou e depois pediu para que Pedro entrasse também. Aí diz que o último que fala com Pedro antes de o galo cantar, diz assim: e Simão Pedro estava ali, aquentava. Disseram-lhe, pois, não és tu um dos seus discípulos? Aí diz que ele negou: não sou. Aí no versículo 26 diz: e um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? Aí foi quando Pedro negou mais uma vez, a terceira vez, e o galo cantou. Mas olha que interessante. O versículo 26 diz assim: e um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? Perceba como é interessante a leitura. Esse rapaz não era o que foi cortado a orelha, mas é um parente do que foi cortado a orelha, que também estava lá no momento que Pedro cortou a orelha. Ou seja, ele também foi um daqueles que foram prender Jesus. Mas aí ele diz: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou. Ou seja, ele não tinha certeza se realmente tinha visto Pedro mesmo ou não. E interessante que ele estava lá, né? Essa pessoa, esse último que falou com Pedro antes do galo cantar. E é tão interessante observar e entender isso, como era o ambiente lá. Era inverno, estava frio, tanto que eles estavam aqui perto de uma fogueira, né? Se esquentando. Era frio e as luzes não iluminava tanto como hoje, quando a gente anda nas ruas e a gente, mesmo à noite, consegue identificar uma pessoa ao longe, saber quem é, olhar, de ver perfeitamente quem é. Não é como a gente vê aí por aí em algumas novelas ditas bíblicas, que mostra ali já tudo iluminado. Não é daquela forma, era realmente escuro. E as lamparinas que eram usadas na época não iluminavam tão bem, de forma que você visse perfeitamente o rosto da pessoa. Por isso, essa leitura, se a gente não ler de forma atenta no versículo 26, a gente não vai perceber que esse rapaz que falou também estava lá para aprender Jesus, e que ele viu Pedro, mas não viu nitidamente. Porque Pedro nega e diz: não, eu não estava lá, não fui eu. Porque ele também não poderia dizer: não, realmente eu vi você. Como hoje a gente pode afirmar, quando às vezes ao longe vemos uma pessoa na rua, mesmo à noite, a gente consegue identificar perfeitamente. Aí, isso são coisas interessantes que a gente precisa observar na leitura e tentar extrair da leitura essas informações. Não está dizendo como era o ambiente, se o nível de escuridão, de claridade, mas a gente precisa entender, conhecer o mínimo desse contexto todo, para a gente deduzir essas informações que estão indiretamente ditas e mostradas no texto. Mas continuando, aí vem a fala de Jesus com Pedro. Aí, a partir do versículo 12, que prenderam Jesus, manietaram, é como se algemassem, né? Contextualizando para a nossa linguagem. Conduziram-no, aí agora começa a Anás. Aí começa a fala de Anás com o próprio Jesus. A fala de Jesus. Antes tem a fala de Pedro, ou a fala de João, que é o outro discípulo, com a porteira, para que Pedro pudesse entrar. Aí tem a fala da porteira com Pedro e de Pedro com a porteira, dizendo, perguntando se ele era um dos discípulos, e Pedro dizendo que não. A informação de que era frio no versículo 18.
E começa então, no versículo 19, o sumo sacerdote, a cúpula sacerdotal, interrogando Jesus. E Jesus respondendo. Algumas coisas Jesus responde de forma clara e algumas coisas Jesus responde com outra pergunta. Aí continua a fala. Jesus dá uma resposta ao sumo sacerdote. Disse um dos criados que estavam ali bateu em Jesus. E eu acho interessante que parece que sempre na religião, onde não era para ter pessoas violentas, sempre há uma demonstração de violência. A gente vê isso com Paulo, que Paulo, em uma situação bem parecida com essa de Jesus, quando respondeu ao sumo sacerdote, levou também uma bofetada. Parece que não é muito diferente dos nossos dias. E Jesus tem a fala de Jesus com esse rapaz que bateu nele. Jesus com ele e ele com Jesus. E, mais uma vez, no versículo 25, Pedro, e no versículo 26, de novo, Pedro. Tanto fala com outra pessoa que perguntou a Pedro, e depois vem esse que foi um dos que estavam lá também para prender Jesus. A partir do versículo 28, tem a fala, começa agora, entra no cenário Pilatos. Aí tem a fala, não mostra a fala direta da cúpula religiosa com Pilatos, mas ela aconteceu. Aí diz que Pilatos começa a falar com Jesus. Ou melhor, Pilatos pergunta à cúpula religiosa qual era a acusação. E a cúpula religiosa responde que se ele não fosse malfeitor, não tinham levado ele. Aí Pilatos mandou que ele fosse levado, falou com a cúpula, né, sacerdotal, e pediu para levar ele e julgarem ele conforme a lei deles. E eles disseram que não era lícito eles matar pessoa alguma. Ou seja, eles já estavam dispostos a matarem Jesus. O objetivo já era realmente matar. Mesmo sem ter uma acusação real e consistente para isso. Aí agora Pilatos começa a conversa de Pilatos com Jesus. Pilatos pergunta a Jesus se Jesus é o rei dos judeus. Jesus responde perguntando, Jesus responde com uma pergunta. Se ele estava dizendo aquilo que ele mesmo achava ou porque outros disseram a ele. E isso é muito interessante. Os nossos conceitos são formados porque a gente mesmo construímos eles ou porque outras pessoas criaram esse conceito em nós. É bem interessante isso. Aí Pilatos responde, porventura sou judeu, e vai aqui a conversa de Jesus e de Pilatos. E há uma fala de Jesus aqui que Jesus disse que veio para dar testemunho da verdade. E Pilatos encerra a fala dele com Jesus perguntando o que é a verdade. Mas parece não esperar a resposta. Mas depois ele afirmou que não havia achado nele crime algum. Então, menciona o costume de se soltar uma pessoa durante aquela festividade que era a Páscoa e pergunta, aí agora entra a fala de Pilatos com o povo, e pergunta, quereis que solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar dizendo, este não. Essa é a fala do povo. Por isso que é um engano afirmar, como muitos afirmam aí, se tornou até um ditado, que a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. Na maioria das vezes a voz do povo está errada. Como nesse caso, o povo gritou, não, mas Barrabás. Aí João encerra o capítulo 18 afirmando, e Barrabás era
um salteador. Talvez isso para dar destaque, que trocaram o doador da vida com um salteador. E assim encerra-se a nossa leitura de hoje. E eu agradeço a Deus, sinto-me um privilegiado por compartilhar a palavra de Deus com, seja pouco ou muito, a quantidade de pessoas que acessem, mas sei que o nome de Deus, o nome de Jesus é glorificado por meio disso. A própria Bíblia diz que a exposição das suas palavras, ela lança luz, ela ilumina. E o próprio Jesus, na leitura que fizemos, Jesus falou uma coisa interessante na oração. Jesus disse que estava orando também por aqueles que pela palavra iriam crer. Digo isso porque há muita gente que crê por causa de um milagre, por causa de uma informação, por causa de alguma circunstância que aconteceu. Mas a verdadeira fé não é que é errado você começar a crer por algum milagre, mas quando você começa a crer por algum milagre, essa sua fé ela tem que ser alimentada e tem que se tornar a base a palavra. E como Jesus disse, aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. A verdadeira fé que se torna indestrutível, que não se remove, é a fé que é construída pela palavra, pelo que está dito em toda a palavra. E por isso o propósito e o objetivo de ler a palavra de Deus, para que ao entendermos ela, a gente passe a viver a palavra de Deus, desde o nosso pensamento até as nossas ações. Se isso não acontecer e não for uma realidade na nossa vida, é porque nós estaremos falhando no propósito que Deus estabeleceu para nós. Mas eu quero agradecer e pedir mais uma vez que compartilhem, comentem, curtam, deem sugestões, façam críticas. Eu costumo dizer que a crítica, para quem sabe recebê-la, ajuda muito. E eu penso, tenho esse conceito formado comigo, que é melhor críticas do que elogios. Na maioria das vezes você recebe elogio e o elogio faz com que você se acomode e não queira melhorar. Aquele elogio traz um conforto para a sua mente. E aí você não faz nenhum esforço para melhorar. Só que se você recebe uma crítica, mesmo que seja uma crítica ruim, maldosa, mas você vai observar as circunstâncias e os pormenores que envolvem ali aquela crítica, e mesmo que não seja uma crítica cabível ali naquela ocasião, mas você mesmo assim, se você for um bom analisador, você vai corrigir pontos que, se não fosse aquela crítica, você não veria. Por isso, eu até conversando esses dias, eu disse que se alguém quer ser meu amigo, eu queria colocar isso assim na minha testa, como um letreiro. Quer ser meu amigo, tenha coragem de me dizer abertamente os meus próprios defeitos que você vê em mim. Porque amigo só para me elogiar, que eu tenho até uma cisma quando eu vejo alguém elogiando muito. É melhor a crítica, você aprender a recebê-la e a absorvê-la, do que elogios. E esse é o meu objetivo, meu propósito, e desejo que façam críticas, digam o que pode melhorar, ou alguma coisa que possa ajudar e contribuir para o aperfeiçoamento e para que o maior número de pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Depois que a gente lê o livro de João, amanhã a gente vai terminar, e eu quero trazer uma pequena reflexão nesse sentido de leitura bíblica. O quanto ela é proveitosa, o quanto ela nos ajuda a gente compreender mais, servir mais, viver mais nessa disposição e trazer um pouco dessa ideia
de crítica, da leitura bíblica de uma forma, o quanto ela de fato realmente nos ajuda, porque a própria Bíblia, de certa forma, ela é uma crítica para nós, mostrando a nossa real situação e o quanto a gente precisa melhorar, o quanto a gente precisa progredir. E esse é o meu desejo, que compartilhem, curtam, comentem, façam suas críticas, porque a palavra de Deus, a transmissão, a divulgação, a fala, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Nós ouvimos muito, existe muita, né? A gente vai Instagram, YouTube, há muita gente falando, citando Bíblia, que não é ruim, é bom, mas o meu pensamento se a gente for procurar, a gente vai ver vários canais, várias pessoas, eu particularmente sigo muitos, que falam sobre escatologia, por exemplo, que é a doutrina das últimas coisas. Como alguém vai entender escatologia se nunca leu a Bíblia? Ou seja, as pessoas querem ir para o final sem nem conhecer o começo. Primeiro a gente tem que ler a Bíblia, conhecer como foi que se deu a criação, conhecer Deus, a pessoa de Deus, alguns detalhes, algumas coisas que a gente precisa conhecer de Deus. A pessoa da Trindade, os três, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Aí conhecer o homem, como foi que se deu a queda, por que a necessidade da salvação, por que tudo tem que se concluir, tem que ter um ápice. Como eu vou entender o fim se eu não sei nem como foi o começo? Então a leitura bíblica, quando a gente lê de forma sistemática, procura entender os pontos na história, a forma cronológica, isso traz luz e nos torna capaz de entender doutrinas mais complexas, como a doutrina das últimas coisas. Aí, por isso, esse desejo, esse objetivo de lermos a Bíblia com um contato inicial. E o meu desejo é que todos nós sejamos despertados para este fim. Então, quero agradecer e pedir que ajude-nos, compartilhem, comentem e curtam. Pai, é no nome de Jesus que eu quero te louvar, Senhor, te exaltar e agradecer pela leitura que fizemos, Senhor. Esta oração que o Senhor, a mais extensa registrada em sua palavra, onde revela-se uma comunhão tão extraordinária, Senhor, que é um exemplo para nós, que a gente precisa te imitar neste departamento de comunhão, onde o Senhor mostrou e pediu até para que nós, como igreja, fôssemos um, como o Senhor e o Pai é um. Pai, são muitas coisas, Senhor, que o Senhor, através daquela oração, nos ensina como modelo, como intercessão, como amor. Oh, grandioso Deus. Pai, ajude-nos, Senhor, para que pelo Seu Espírito sejamos dirigidos. Ali o Senhor diz que o Espírito Santo, Ele nos guia, nos guiará. Pai, nos guie também na oração, para que possamos ler perguntando ao Senhor da Sua própria palavra, porque nós ouvimos, Senhor, muitas coisas, muitas doutrinas, muitos ensinamentos, várias escolas teológicas, e a gente às vezes fica, devido à nossa incapacidade, o sermos leigos, ficamos, Senhor, nos perguntando quem está certo, qual o ponto de vista, e nós não sabemos, mas o Senhor sabe, Senhor. E por isso eu te peço que o Senhor nos ilumine, nos ajude, nos guie também para não errarmos como aquele povo que pediu o Senhor para ser morto, que fosse libertado um malfeitor, Senhor. Pai, ajude-nos para não termos ações como a de Pedro, de forma violenta, aquele outro que estava ali, servo do sumo sacerdote, que espancou o Senhor, esbofeteando. Pai, como pode pessoas religiosas viverem com um coração tão cheio de violência,
tão cheio de ódio, Senhor, pensando em matar pessoas. Pai, tenha misericórdia, Senhor, de pessoas que estejam assim dentro da igreja. Perdoe, Senhor, tenha compaixão dessas pessoas e daqueles que eles pensam ser suas vítimas. Ó grandioso Deus, ajude-nos, Senhor, para que com todos esses exemplos nós possamos aprender e, como disse Paulo, tudo o que for bom, nós retermos, Senhor, nós vivermos, praticarmos, e tudo o que for ruim, Senhor, todo o mau exemplo, nós rejeitarmos e ter eles como um alerta para não repetirmos. Pai, é assim que eu peço, que o Senhor ajude a mim, ajude a todos que terão acesso, Senhor, acessarão esse conteúdo, para que eles possam ser abençoados, serem iluminados pela sua palavra e que eles possam também, pelo seu Espírito Santo, ser despertados para diariamente lerem a tua palavra e lerem com desejo, pedindo e perguntando ao Senhor como entender a sua palavra. É assim, Pai, que eu te oro e peço a tua bênção para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.